Estamos de volta aqui, no ponto D. Né? Nós estamos fazendo uma série. Na realidade, não estamos mais fazendo a série. Nós começamos a fazer uma série especial de pandemia, mas a série começou a se envolver com outros assuntos, mas nós ainda estamos falando sobre a pandemia. Eu espero poder parar de falar da pandemia breve, mas a gente não sabe. Aliás, não, eu vou continuar falando depois, só para saber como é que foi antes, né? Hoje nós estamos gravando no dia 24 de fevereiro, só para você ter um posicionamento de tempo, porque as gravações estão sendo colocadas bem depois no ar, e algumas coisas que a gente está falando aqui, vai falar aqui hoje, elas vão ser tiradas do contexto se você pensar que está sendo ao vivo. Não está sendo ao vivo, estamos gravando. Antes de eu continuar, eu queria pedir a você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai entrar ali, ó, entrou os nomezinhos ali, segue a gente, entendeu? Siga a gente, vai lá, clica, ative as legendas se você quiser, às vezes você não está podendo ouvir, ative as legendas e dá like no canal, né? Dá like no vídeo. Nós precisamos contribuir para que os algoritmos ajudem a impulsionar essas histórias, né? São histórias de pessoas que nem eu, que nem você, que estão passando por esse período e que conhecem histórias de outras pessoas como a gente, né? Hoje eu estou trazendo um amigo meu de longa data, é o Alexandre Pinheiro. Entra aí, Alexandre. Cadê, Alexandre? E aí, tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo certinho? Mas nós estávamos batendo. A gente teve que interromper o nosso papo antes, porque a gente fica batendo papo nos bastidores, a gente fica falando tudo lá, né? A gente começa a conversar. Como é que estão as coisas aí, meu amigo? Você está em Florianópolis. Não, eu estou em Blumenau. Blumenau? Estou em Blumenau desde 18 de março, dia que começou o lockdown aqui. Você chegou dia 18 de março aí? Eu cheguei dia 18 de março aqui. Eu vim para a minha enteada, ela ia fazer uma clínica veterinária. Eu vim fazer o projeto e a execução da clínica veterinária dela. Então eu vim para cá, comprei a passagem e de repente, embarca, não embarca, o voo foi cancelado, consegui embarcar, mas consegui embarcar para Curitiba. Peguei um carro, aluguei um carro, peguei o carro, vim para cá, para Blumenau, cheguei em Blumenau. Para você ter uma ideia, eu cheguei num dia e eu não consegui entregar o carro no outro dia porque já entrou o lockdown. Caramba! A Movida fechou, a locadora fechou e eu não conseguia, eu desesperado, porque eles iam querer me cobrar, né, os dias que eu estava com... Aí eu falei, não, escrevi, fiz um texto, expliquei que eu estava querendo entregar o carro, queria que eu entregasse o carro em Florianópolis. Aí eu falei, pô, não tem condição. Eu vou andar 2 horas e meia e vou voltar a pé? Não tem a mínima condição. Bem, resolvi o problema e desde o primeiro dia do lockdown aqui em Blumenau, eu estou morando aqui. Caramba! E como é que 4 vezes ao Rio. E como é que estão as coisas? Como é que estavam as coisas em Blumenau quando você chegou, naquele primeiro momento, né? Como é que elas estão agora? Qual foi o pior momento? Me diz aí. Blumenau, no primeiro momento, o estado de Santa Catarina ele se preparou devidamente, na minha opinião, para o lockdown, para combater a Covid. Não tinha ônibus intermunicipal, não tinha nada. Os ônibus daqui da cidade de Blumenau, eles só eram usados para transporte do pessoal que trabalhava em hospital. Fosse médico, fosse enfermeiro, fosse servente, e qualquer coisa que abrisse na cidade, a responsabilidade pelo transporte dos funcionários... Vamos supor, você tem uma loja de material elétrico. O transporte daquele pessoal que trabalhava naquela loja era de responsabilidade do dono da loja. Então, era carona solidária, alguma coisa assim que era feito. Então, assim, a cidade não tinha nenhum bar aberto. Não tinha... Aliás, foi uma das primeiras cidades, inclusive, que reabriu o shopping. Tá? Por acaso, reabriu, na época, se não me engano, 21 de abril, que reabriu do ano passado. Assim,
A gente, no primeiro momento, aqui na cidade, a gente teve um índice de contaminação baixíssimo. Eu sei porque minha esposa, como médica, ela acompanha, ela tem vários grupos de WhatsApp que fazem esse acompanhamento, né, de como as coisas estão. E, a posterior, a coisa foi piorando, porque quando começaram a abrir, né, tirar as restrições, quando abriu o ônibus, por exemplo, o ônibus começou a circular normalmente para as pessoas, a coisa explodiu. Até as casas noturnas, os bares, foram grandes responsáveis pelo índice de contaminação de pessoas aqui. Porque as pessoas, infelizmente, elas não têm essa, vamos colocar assim, essa paciência. Não sei se é paciência, eu estou tendo paciência. Eu acho que as pessoas estão agoniadas mesmo para voltar a viver, né? Só que você tem uma questão de responsabilidade que você tem que trabalhar em cima disso na sua cabeça, né? Mas o período pior em Blumenau foi no começo, foi no final do ano, ou está sendo agora? Aonde que... Nós tivemos alguns períodos muito ruins, tá, Douglas? Quando reabriram os ônibus voltaram a circular para as pessoas, começou a explodir o número de casos. Com as festas de fim de ano também, logo depois explodiu, e agora que nós estamos numa época de verão, aqui não tem praia, então as pessoas costumam ir para o litoral catarinense, aglomerar e voltar. A coisa está muito feia. E a gente ainda está recebendo, em Blumenau, boa parte dos doentes da parte oeste de Santa Catarina, Chapecó, etc., e não tem mais vaga de jeito nenhum. Então, assim, está muito preocupante a situação. A gente tem que se cuidar cada vez mais. Tá? E eu tenho visto aí pela internet, o povo está viajando, e estão indo para o sul, dirigindo, e não, está tranquilo, está tranquilo. O pessoal não consegue entender que não está tranquilo, né? Aquilo que não você falou, consegue. como é que explica para esse povo? Como é que explica? É difícil. A mãe da minha esposa, ela mora em Florianópolis, então de vez em quando a gente faz um bate-volta para lá, mas a gente nem para na estrada, a gente vai e volta. Quando a gente foi ao Rio, para você ter uma... e usa máscara na casa dela, tá? Quando a gente foi ao Rio, para você ter uma ideia, quando a gente foi de carro, a gente levou sanduíche para não ter que parar na estrada. E outra coisa, meus pais, na casa de meus pais, máscara o tempo todo. Tá? Máscara o tempo todo. Sempre se prevenindo, se cuidando, porque é uma questão de responsabilidade, né? E você vê que por mais cuidado que você diga que está tomando, as pessoas sempre deixam uma brecha que é onde a pessoa se contamina, né? Onde a pessoa mais vulnerável se contamina, né? E daí eu não estou afim de me sentir responsável por alguém ficar contaminada por causa de uma negligência minha. E nem estou afim de ser contaminado por causa de uma negligência dos outros, né? Sim. Você está numa nau que você não sabe para onde você vai. E você não sabe com quem que você pode contar. Porque o negócio é o seguinte, você tem até um entregador que vai na sua casa, você não vai ter contato. Sem dúvida. Minha filha foi para Chicago. Foi para Chicago no sábado. Ela volta nesse sábado. Já falei, vai ficar em casa em quarentena no quarto dela. Entendeu? Eu não quero abraços e beijos, entendeu? Não tem como, rapaz. Ela acha que está ok, e ela todos eles tomando muito cuidado. Mas o problema é que, ao você pegar um avião, ao você ir na universidade, a você fazer coisas que você está aumentando o risco, né? E eu acho que ainda mais agora, que nós estamos tão próximos de tomar a vacina e de buscarmos solução, não é hora de arriscar, concorda? Com certeza. Minha mãe fala assim, eu estou doido para te abraçar e para te beijar. Eu falei, ótimo. Tenha mais vontade ainda. Aguarde mais um pouco. Vai ser mais duradouro e vai ser melhor quando a gente puder fazer isso.
Minha mãe, eu acho que se vacina na semana que vem. Niterói, ela está com 85, acho que Niterói começa a vacinar o pessoal de 85 anos na semana que vem. Tomara. Meu pai tem 86, ele se vacinou quinta-feira passada e a previsão para 84, então eu estou te dando essa informação, a previsão para 84 é sexta-feira agora. Já? Que chegou. Então, possivelmente, sua mãe vai se vacinar amanhã. Rapaz, a gente não pode, como é que se chama? Negligenciar, não. Tem gente ainda que. Está tendo muita discussão aí em Blumenau de gente que não quer tomar vacina? Tem, inclusive, algumas pessoas que têm. Elas se embasam em situações científicas para poder falar isso, né? Eu entendo, eu respeito, mas ultimamente, eu sou a favor da vacina, tá? É claro. Hoje uma amiga minha, Verinha está tomando a segunda dose lá no Tennessee. Aí aqui só estão vacinando o pessoal acima de 65. Eu não sei quando que eu vou tomar vacina aqui, né? E aí eu falei para a Verinha, você faz o seguinte, você vai lá no eu tenho um companheiro, entendeu? Que mora lá em Boca Raton, que precisa tomar vacina também, ele é mais novo. Suborna aí, Verinha, no Tennessee, vê se eles me aceitam. Eu vou para aí. Se puder tomar logo, eu quero. Minha esposa já tomou as 2 doses, porque ela é médica. Você não tomou ainda não? Por que você não tomou? Isso que eu não entendo, né, cara? Eu acho que devia ser dado na casa. Sua esposa é da saúde, né? Que adianta ela estar vacinada se todo mundo não está em casa? Não, existe uma coisa, Douglas. Eu sou uma pessoa, assim, todo mundo acha que eu sou muito esquisito, mas eu tive chance de tomar a vacina porque eu presto serviço também na clínica que é dela. Então, tem esse direito. Qualquer prestador de serviço poderia tomar. Só que eu vejo a seguinte situação, eu estou vendo por causa dos nossos pais, né? Por exemplo. Eu estou tirando a vez, de repente, de uma pessoa mais idosa. Eu prefiro me cuidar. Mas se você trabalha na clínica, você tem direito, não? Não, mas eu presto serviço e a minha prestação de serviço, por exemplo, fechar contrato, fazer algum tipo de manutenção predial. Na realidade, eu sou arquiteto, eu não estou na linha de frente. Você não está na clínica. Entendeu? Não, eu não estou na linha de frente. Aí não. Não, mas legalmente eu poderia tomar, eu só não concordo com isso. Assim, a gente, por um consenso, a gente já achou que eu não deveria tomar. Aqui a gente imagina que, não sei, aqui é meio complicado, a vacina demora, não tem posto de saúde, eu não sei como é que vai ficar, a gente está só esperando, vamos esperar, mas tem gente que diz que é em maio, tem gente que diz que é em junho, tem gente que diz que é semana que vem, então vamos ficar quietinho, na hora certa vai, e também, mesmo depois disso, a gente vai ter que tomar as mesmas precauções, a gente não vai poder sair abraçando e beijando a todos, né? A gente tem que se manter, né? Você, por favor, você tem que dar uma olhada nisso, porque a minha previsão era dar uma passada aí final de agosto, tá? Não, mas antes disso, se Deus quiser, eu estou vacinado. A gente vai se encontrar. Agora, quiser. Alexandre, como é que você está convivendo com tudo isso, com seus negócios, com você pessoalmente? Como é que está vivendo esse momento? Me fala aí. Tá. Você imagina que eu vim para uma cidade e eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, a não ser a clínica que eu fiz no início, tá? Uhum. E, por acaso, era da minha enteada. Então, assim, não era nada que eu esperasse faturar muito. Eu faço serviços de assistência técnica para processos com perito, tá? Perito judicial, mas eu também presto serviço de assistência técnica e faço alguns projetos pequenos, tá? Eu estou fazendo alguns projetos pequenos, inclusive lá para Niterói. No primeiro momento é isso, porque eu tenho que esperar a pandemia, porque a nossa ideia aqui, Douglas, existe uma demanda aqui em Blumenau, que foi uma demanda que eu analisei,
que é o seguinte: Blumenau é uma cidade que eu não sei se você sabe que a cidade enche, transborda o rio, e a cidade, as construções, principalmente de prédios em determinados locais, eles são prédios que são mais altos do que a rua, tá? O acesso é bem mais alto que a rua. E isso impede ao que a gente chama de acessibilidade, a NBR 9050, acessibilidade para cadeirante, para uma pessoa idosa e tudo. Tem que subir, muitas vezes, uma escada. Tá? Então, assim, eu percebi com o tempo que várias pessoas idosas que ficaram principalmente dentro de casa, a qualidade de vida delas é muito baixa, porque elas não têm equipamento dentro de casa apropriado para acessibilidade. Então, por exemplo, a segurança caiu muito, e a própria forma com que elas têm comunicação com seus parentes em função da pandemia ficou paralisada. Então, eu quero demandar o seguinte: fazer casas mais inteligentes para idosos, reformar casas de idosos. Quero criar uma melhor acessibilidade nos prédios de Blumenau, no acesso dos prédios de Blumenau. E também a ideia, como eu trabalhei com arquitetura hospitalar durante 20 anos, aí no Rio de Janeiro, eu fiz praticamente todos os hospitais do Rio de Janeiro, eu trabalhei nele, fazendo arquitetura hospitalar. A minha ideia é também trabalhar em clínicas e hospitais aqui na parte de acessibilidade. Tá? Muito legal, um trabalho bem específico, né? É um trabalho bem específico. E, assim, eu tenho um sonho, tá? Que é um sonho que tem um espelho, é o espelho daí, da Flórida, que é fazer condomínio para idosos. Tá? Pô, isso devia ter, cara, isso devia existir, né, cara? Com mais Porque o negócio é o seguinte: ainda mais com a questão da segurança aqui no Brasil, o que o idoso mais precisa é não ser uma pessoa vulnerável. Você então, vê, aqui tem um modelo, cara, que eu falo assim, cara, se eu tenho recurso, eu ia fazer isso em Icaraí, começando por Icaraí, que é um bairro que tem bastante, ou Copacabana, que são bairros que tem bastante idosos, né? Aqui eles têm um conceito que é um apartamento, 2 quartos, 3 quartos, né? Mas eles têm uma enfermaria em cada andar para atendimento, horário do remédio, quer dizer, saber se a pessoa está bem. Quer dizer, é um concierge, né? Mas que é um enfermeiro que está ali 24 horas para atender as famílias que moram naquele andar. Cara, isso cai como luva, né? Assim, dentro existe hoje um consenso, eu estou falando porque eu estudei isso, dentro no Brasil, eles não permitiriam isso. Eu vou te explicar por quê. Não, é engraçado. Né? O americano vê de uma outra maneira. Num caso de sinistro, de um incêndio, o corpo de bombeiro teria que pedir garantias para essas pessoas descerem, terem condições de evacuar o prédio num determinado espaço de tempo. E, para isso, você seria obrigado, como é feito, por exemplo, na Alemanha, a botar uma porta corta-fogo, uma escada separada e um outro elevador, que seria um elevador que teria que ser nas dimensões de maca, tá? Um hallzinho, com um elevador que fosse servido por um gerador independente. Porque se pega fogo, a subestação desliga, mas esse gerador independente não desliga. Aqui, a possibilidade, por exemplo, no Brasil, é muito mais de você fazer um condomínio para idosos que seja horizontalizado. Por exemplo, em Curitiba você já tem. Tá? No modelo, por exemplo, você tem a cidade que mais cresce nos Estados Unidos hoje, é o The Village, né, que está a norte de Orlando. Isso, Você só pode ter, salvo engano, 20% de pessoas abaixo de 55 anos. A ideia aqui é justamente fazer isso, mas assim, eu fiz um estudo de viabilidade com uma outra consciência. Você tendo
o condomínio que também diferente dos Estados Unidos só poderia ser alugado, as unidades só poderiam ser alugadas, porque aqui qualquer óbito vai criar um embaraço danado para você poder passar para frente aquele imóvel, tá? É uma coisa, vai entrar em inventário, etc. Aquelas coisas que a gente conhece do Brasil. Então, só poderia ser alugado, poderia ter uma boa estrutura, e aqui, para o condomínio poder se manter, você teria que ter, com vamos colocar, um benefício da prefeitura, você tem uma área comercial, como se fosse um centro comercial em volta desse condomínio. Tá? Entendeu? Então, mas também seria bom para o pessoal de mais idade, que ficava tudo por perto, né? Sim. Você teria a possibilidade dessas pessoas terem tudo à mão. Né? Aqui então, aqui em Boca Raton e em Deerfield, eles têm um condomínio bem parecido com o que você está falando, chamado Century Village. Quando você vier aqui no final do ano, eu vou te levar para você ver. É mais ou menos isso. Eles têm um centro comercial em frente. A maioria das casas são de um andar, e alguns têm um prédiozinho de 2 andares, mas a maioria de um andar. Mas eles têm tudo lá, que é uma cidade independente. Tem cinema, tem sinagoga, tem igreja. E segurança. E segurança. O idoso, ele não pode... assim, eu parto do princípio de que o idoso ele não está lá para morrer. Ele está lá para viver. Então, assim, a ideia e a concepção, e eu estudo isso há 6 anos, não foi hoje que eu comecei, a ideia é fazer uma coisa que seja autossustentável, que tenha um preço acessível e que consiga ir para frente. Mas isso é sonho, tá? Por enquanto é sonho. Mas é um sonho maravilhoso e eu já estou me colocando na lista para morar nesse condomínio. Porque como eu sou especialista em acessibilidade, eu já tenho vários projetos de casa e cada vez eu vou aperfeiçoando mais os projetos de casa, porque eu tenho que pensar nisso, né? No dia que eu tiver a oportunidade, vamos lá, eu tenho o programa de projeto, né, que é o briefing, eu tenho tudo já colocado. Não, eu acho que é um caminho muito legal que tem que seguir mesmo, e a população do mundo está envelhecendo, né? E você vê, e todo mundo querendo viver com qualidade de vida. Segurança no Brasil é um fator tremendo. Por exemplo, minha mãe mora num apartamento lá no Vital Brasil, né? E aí a gente comprou para ela agora aquela pulseira, né, que avisa e tal. Aí ela está apurrinhada com aquilo, que aquilo é um absurdo, que ela não está velha. Eu disse, não, mãe, mas é para a gente ter noção do que, se só precisar, né? E eu não vejo minha mãe morando comigo ou com minha irmã. Ela quer viver sozinha. E como viver sozinha se não tiver uma estrutura dessa? Entendeu? Existe a pulseira e existe o colar. Ela usa, acho que é a pulseira ou o colar que ela usa, não sei qual que ela usa. Porque, assim, a dica que eu dou, porque é um dos produtos que a gente teria na nossa empresa, tá? Porque a nossa empresa também, na parte da minha esposa, na parte Elisiane, vai cuidar do bem-estar do paciente em casa, porque esse paciente acamado, a administração de pessoal, que normalmente é muito fraca. Muito fraca. Eu estudei várias pulseiras, colares, Lisiane estudou, e a gente viu que a melhor de todas é não precisar de uma central que chamasse. Tem um que você põe e você tem 3 números de telefone aqui. Então, você cadastra 3 números de telefone. Você teve qualquer coisa, você aperta aquilo ali, vai ligar para os 3 números ao mesmo tempo. Tá? É Wi-Fi, liga para os 3 números, e o primeiro que atender, a pessoa fala como se fosse viva voz e relata o problema. E essa pessoa que vai falar com ela vai tomar as providências cabíveis. Tá? Eu falei com ela, o dela tem uma central que a pessoa liga para ela e depois o telefone estão lá. Agora, eu falei com ela, eu não sei se esse produto que tem no Brasil, ela ficou de testar hoje. Eu vou tirar essa pulseira e ela está usando o telehelp, ela deve estar no telehelp.
Eu vou tirar essa pulseira e deixar cair no chão para saber se eles me ligam. Deveriam ligar, porque mas eu acho que não tem aí no Brasil, não sei se funciona, que aqui tem a pulseira que se a pessoa cai, se diminui, se tem um movimento, ele aciona lá, porque às vezes a pessoa desmaiou em casa. Eu não sei se essa lei faz isso. A que desmaiou em casa é uma pulseira australiana. Ela não é a que você está falando, não. Tá? Essa é só comunicação. Tem uma australiana. Né? Essa é comunicação. Essa faz uma comunicação com a central, e a central ela tem cadastrado os 3 números. Isso. Então, é o que deve acontecer. Tá? Mas é legal saber que você está fazendo esse seu projeto, porque muita gente vai precisar cada dia mais, né, cara? E o modelo antigo de asilo, né, é uma coisa que tira a pessoa do seu habitat natural, tira ela o direito de viver como ela queria viver, não dá a ela uma condição de vida boa. Eu acho que esse é o caminho, esse caminho de criar condomínios que as pessoas tenham condição de manter a vida dele e ter bom período de vida. Esse é o caminho. Fisioterapia, se ela quiser, vai ter um restaurante com nutricionista. Exato. Hidroterapia, tudo que você puder, dança de salão, qualquer coisa que ela quiser fazer. E todos esses serviços podem ser terceirizados, não é nada que vai trazer custo para o condomínio, entendeu? Claro. Você estava falando para mim voltando ao assunto da pandemia, você estava falando para mim que tinha umas histórias do pessoal de fora do Brasil que você conhece. Conta para a gente aí. Eu tenho dentre os meus amigos até um de Niterói que estava morando em Damasco, na Síria. Então ele estava preocupado não só com bomba, mas ele estava preocupado também com a pandemia, porque lá, você imagina, num país que é totalmente totalitário, né, você não tem notícia nenhuma se a Covid está disseminada ou não. E ele estava apavorado, ele estava lá a serviço e tudo. Ele acabou sendo transferido, ele estava em final mesmo de período, ele acabou sendo transferido para Paris. Tá? E quando ele chegou em Paris, é uma das coisas que a gente tem que, muitas vezes, recorrer hoje em dia, a tecnologia, né? Ele ficou doente e tudo, mas esse é um outro caso que não vem à parte. Ele e todos os habitantes de Paris, eles são obrigados a baixar um aplicativo. Eu não sei se vocês sabem dessa história. É um aplicativo que você baixa no celular e esse aplicativo, ele sabe onde você põe o endereço, então o aplicativo sabe onde você mora. E você tem um raio de, vamos supor, 5 quilômetros em volta da sua casa que você pode circular a pé para ir a supermercado, farmácia, boulangerie e, por incrível que pareça, livraria. Tá? Que legal. Legal, né? Então, se você for pego pela polícia fora desse raio, tá? Você mostra o seu celular, você for pego pela polícia, você paga a primeira multa parece que são quase €200, perdão. Caramba! Então, assim, todo mundo está seguindo a risca lá porque o negócio ficou feio. E, assim, eu particularmente acho que o poder público tem muita responsabilidade na disseminação da pandemia. Porque o negócio é o seguinte, é para jogar duro com o pessoal, não é para afrouxar. Então, dentro da minha cabeça, eu acho que está faltando a gente endurecer um pouquinho as regras, porque tem muita gente morrendo por causa de outros. Mas aí entra a politicagem, né? Pois é, aí é que você não sabe o que você vai fazer, porque assim, a gente está num jogo de interesse danado, né? Em tudo quanto é coisa, fica um jogo de interesse absurdo, e a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas, assim, eu, por exemplo, eu cumpro a minha parte e tudo, eu faço tudo direitinho, mas eu não sei se o colega do lado vai estar... Você nunca sabe, né? Você nunca sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. O papo está uma beleza, mas a gente tem que caminhar para o final. A gente vai chegar tem um final esse papo. Infelizmente. Nós vamos marcar outros papos. Até porque a gente tem umas histórias engraçadas, né, Douglas? Se a gente for contar metade da nossa história...
Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Como você vê que vai ser o futuro pós-pandemia? O que você imagina? Ó, se eu pudesse investir pós-pandemia em algum tipo se eu tivesse dinheiro para investir forte em ações, eu investi em ações de companhia aérea. As pessoas estão doidas para viajar, isso é a primeira coisa. Tá? Hotéis, companhias aéreas, eu jogava fácil dinheiro nisso. As pessoas estão muito agoniadas, as pessoas estão loucas para zarpar, para ir embora, para fazer alguma coisa diferente. Está todo mundo vivendo muito confinado, mas infelizmente esse é o único caminho que a gente tem. Eu acho que vai mudar muito o mundo. Eu acho que, por exemplo, aulas vão passar a ser muito mais online. Tá? Eu estou vendo isso, eu estou presenciando isso. Logicamente, por exemplo, minha esposa dá aula ela dá aula de, meu Deus do céu, semiologia. Então, ela é obrigada a dar aula presencial. Leva alunos para a clínica, para o hospital, para poder mostrar como é que as coisas funcionam. Mas, fora isso, muita coisa presencial. O trabalho vai ser muito mais home office. Eu não tenho a mínima dúvida. Tá? Uhum. Eu acho que uma das... Agora eu vou falar de um assunto que está em voga, que está na mídia, né? Eu acho que a gasolina vai cair de preço porque as pessoas vão começar a circular menos, pelo menos por enquanto. Sem dúvida, também acho. A rua está mais vazia, mesmo aqui na Flórida. Na Flórida está uma bagunça, né? Aqui pode tudo, né? E as ruas estão vazias mesmo assim. As ruas estão vazias. Outra coisa que, assim, pensando, o comércio online cresceu assustadoramente. No Brasil, cresceu desordenado. Nos Estados Unidos, eu sei que não é assim. Meus 2 irmãos moram aí. Tá? Aqui, o que se aplica de golpe em cima do cliente, tipo assim, te vendem uma coisa que não tem só para ficar jogando com o seu dinheiro durante um tempo, mas o comércio online vai disparar e as lojas físicas vão arear, na minha opinião. Vai ter muito trabalho para a sua área de arquitetura de reutilização dos espaços nos shopping centers, né? Sim, para você ter uma noção, algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, estão se planejando para pegar essa parte comercial da cidade, o centro do Rio de Janeiro, e virar residencial. Tá? Hoje só não é uma realidade porque, por algum motivo, e eu sou contra isso, tá? O Eduardo Paes, por exemplo, quer que tenha gás encanado. Eu sou contra, no centro da cidade, se fazer e se adaptar, ainda mais em prédios que são antigos, botar gás encanado num prédio que tem trocentos anos. Tá? Eu acho que se você quer ter fogão, você vai ter um cooktop elétrico. Se você quiser ter chuveiro, você vai ter um chuveiro elétrico. Acabou. Mas vai ser uma realidade. Isso é uma coisa que está surgindo. Você pode ter certeza disso. As áreas comerciais de determinados locais vão virar residenciais. Não, é a tendência, né? É a tendência. E minha última pergunta, que ninguém sai daqui sem me responder ela. Vamos supor que lá em dezembro de 2019, novembro de 2019, você tivesse visto uma visão do que iria acontecer com a gente com a pandemia. Você ia ver tudo. Ia falar assim, Alexandre, vai ter a pandemia, não vai ter vacina, vai ter discussão. Você não ia ter o poder de mudar nada. Ia acontecer de qualquer maneira. Me responde aí, o que você teria feito se você soubesse que ia haver pandemia? Rapaz, que coisa difícil de te responder. Por isso que é a última pergunta. A única coisa que eu não teria condições de mudar nada, né?
eu iria rezar muito, porque, cara, a quantidade de gente que morreu, quantidade de gente conhecida que foi embora, grandes amigos, sabe, queridos amigos. Se eu pudesse, eu ia falar para todo mundo se cuidar um pouco mais, né? Porque as pessoas não, infelizmente, não respeitaram o que aconteceu. Mas eu, pelo que você falou, eu não ia ter condições de mudar nada. Eu só ia ficar incrédulo, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por isso. Ninguém pensou, né, cara? Ninguém Ninguém pensou. pensou. Ninguém pensou. Ninguém pensou. Cara, Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Pô, eu que Muito obrigado. agradeço, meu amigo. Eu que E como agradeço. te falei, nós vamos fazer outras gravações, nós vamos contar mais histórias, vamos bater papos, as histórias aí do Boca Raton, do contato do Todas Rivaldo. que você quiser. Vai te ligar o Rivaldo, você está de Todas sacanagem. que você quiser. Todas. Todas. Pinheiro, Eu tô obrigado, sempre. muito obrigado. E Eu que você que está agradeço, vendo a meu gente amigo. aí, fica ligado para os próximos episódios, tá? E vai ter gente bacana, assim, que nem o Pinheiro, o Alexandre Pinheiro, para conversar com a gente e contar histórias, tá? Pinheiro, obrigado. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Até a próxima.